Professores, tudo bem? E o título de hoje aí do nosso assunto está mais voltado aí à questão profissional mesmo, tá? Sobre tomadas de decisão. Por que esse assunto? Porque de algum momento, chega algum período da nossa vida aí, da nossa trajetória profissional, a gente precisa tomar algumas decisões sobre carreiras. E eu vou contar um pouco o que aconteceu comigo, talvez seja motivação para alguém tomar alguma decisão, tá bom? Teve uma outra pergunta que o pessoal perguntou sobre as dificuldades que eu tive quando eu comecei na vida profissional aí nessa área de tecnologia, e eu gravei um vídeo agora falar sobre as mudanças profissionais, tá? Então eu lembro que algumas têm mais marcado e eu vou comentar sobre elas. Em 98 eu comecei a trabalhar numa empresa, tá? Comecei a trabalhar no setor de produção, numa empresa de produção de componentes de calçado no Rio Grande do Sul. Então, trabalhei por um período na produção, só que chegou um momento, eu sou bastante inquieto, né? Chegou um momento que ficou muito monótono o trabalho dentro da produção e eu queria fazer alguma coisa a mais que não tivesse relacionado tanto à produção. Alguma coisa, o ser humano tenta fazer alguma coisa para suprir os desafios. Eu sou assim, sou inquieto, tá? Se vocês vão observar a história, vocês vão ver que de tempos em tempos eu acabo trocando por um desafio maior, tá? Então, eu estava no setor de produção e eu não estava gostando, tá? Certo dia eu decidi falar com a gerência, tá? No começo da tarde eu falei com o gerente e ele disse, olha, tô trabalhando num setor onde eu não estou gostando, tá? Eu gostaria, se possível, de trocar de setor, tá? Eu já tinha me formado técnico em contabilidade, nunca comentei com vocês, mas eu tenho essa formação também, e havia feito cursos de elétrica no Senai, então estava um pouco perdida com a questão profissional. Dei duas opções na mão, duas cartas na mão do gerente, comentei ou vou para o escritório, por causa da questão da contabilidade, ou eu gostaria de ir para o setor de manutenção, por causa da parte elétrica, tá? Ele me pediu alguns dias para tomar decisão, ver o que ele conseguia, tá? Porque não é normal alguém se manifestar que não está satisfeito e quer mudar esse tipo de coisa. Normalmente as pessoas acabam saindo fora ou fazendo outra coisa, tá? Mas ele demorou alguns dias, ele trouxe uma proposta. Ele disse, olha, Ederson, tem uma oportunidade para trabalhar no setor de manutenção, tá? Só que é durante a noite. Eu nem deixei ele terminar, eu disse assim, eu topo. Então, mesmo sem pensar, mesmo quando pintou a oportunidade, pensei, não, é isso aí. Mas eu fiquei para trabalhar, começar na manutenção e trabalhar por um período de dia, tá? Até para conhecer a questão das rotinas de manutenção, que a empresa era bastante grande, né? E precisava conhecer um pouco as rotinas de manutenção para trabalhar à noite, que a noite é outra vida, né? Totalmente diferente. E fiquei por um período trabalhando de dia, tá? Comecei a enturmar com o pessoal do dia, então comecei a mostrar ao lado que eu conhecia um pouco de eletrônica, já conhecia um pouco de elétrica, então comecei a enturmar que a eletrônica era algo que faltava dentro da empresa, tá? Não dominava ela porque na época eu não era técnico ainda. Mas eu me adaptei bem, tão bem que eu nunca trabalhei de noite. Acabei ficando de dia, o pessoal até brincava, né? Se eu ia trabalhar de noite, eu acabei não indo trabalhar de noite. E me adaptei muito bem, tá? No setor de manutenção, a empresa dava bastante liberdade para a gente criar coisas, inventar, então aquilo era um mar livre assim, para a gente fazer muitas coisas. Então depois eu, por um período, trabalhei na manutenção, só com conhecimento de elétrica e um pouco de eletrônica, depois eu acabei fazendo curso técnico, me formei, fiz estágio dentro da empresa também, desenvolvi muitas coisas dentro da empresa. Então, para mim, ali foi uma carreira assim que eu cresci bastante dentro do setor de manutenção, porque além da elétrica, eletrônica, hidráulica, pneumática, a gente começou a fazer automação, fazer retrofit, né? Que retrofit é você pegar uma máquina mais antiga e adaptar ela com tecnologias novas. Então, ao invés da empresa trocar por maquinários novos, a gente fazia atualização, que ficava um preço bem mais em conta, né? Fazendo a manutenção, já que a estrutura dos equipamentos, muitas vezes, se o equipamento está com a parte mecânica boa, vale muito a pena fazer o retrofit. Tá? Então a gente fez bastante isso. Então, nesse período aí, dominei a parte de programação de
de CLP, que é a parte de criar códigos aí para computadores, para máquinas industriais, né? Então, ali também foi, durante o período da manutenção, comecei a desenvolver isso. Tinha um pouquinho de experiência por causa do técnico, mas ali abriu um campo com equipamentos diferentes do que eu estudei no técnico, mas eu acabei dominando ele. Então a linguagem é muito parecida com essa linguagem do Arduino, inclusive, né? Um pouco parecida, lembra um pouco. E aí foi um caminho fértil aí, para mim foi meteórico, né? Dominava essa parte de programação, a parte de eletrônica, a parte de elétrica, fazia a montagem de painéis elétricos, então essa parte eu dominei bastante. E cresci bastante dentro da empresa. Mas chegou um ponto aí, em 2006, que eu percebi que eu, do nada, assim, preciso alçar algum caminho diferente, tá? E pedi demissão da empresa, porque eu tinha vontade de empreender, começar a trabalhar por conta, e do nada apareceu um outro desafio para mim, que é trabalhar com desenvolvimento de produto eletrônico, que era a minha formação técnica, e eu gostava também. E acabei trabalhando no ramo de lazer, aí comecei a desenvolver os primeiros refletores de LED, que hoje, para alguém conhece, refletor de LED em piscina, fui a pessoa que desenvolveu os primeiros refletores aí. Tem uns quadros de comando que utiliza aí para fazer controle nas piscinas, e o primeiro fui eu que desenvolvi, tá? Lá em 2007. E acabei depois, a empresa onde é que eu tinha feito desenvolvido aquele produto foi comprado por uma empresa de Santa Catarina, e eu acabei recebendo outra proposta de mudança, tá? Só que essa proposta de mudança aí mudou muitas coisas, né? A primeira delas foi sair de casa, tá? Sair de casa. A segunda delas foi casar. E a terceira delas foi mudar de estado, né? Estava no Rio Grande do Sul, acabei morando em Santa Catarina, no Vale de Itajaí. Então, foram várias mudanças aí, começou em 2008, quer dizer. E comecei a trabalhar em Santa Catarina, na empresa nova, né? Empresa nova. Fiquei nessa empresa até 2013. Durante esse período aí que eu tive trabalhando dentro dessa empresa, eu fiz um tecnólogo na área de automação industrial, pelo Senai. E claro, depois que eu saí da empresa, eu acabei fazendo engenharia, fiz pós-graduação, depois acabei fazendo pós-graduação de novo. Desenvolvi bastante coisa dentro dessa empresa, cresci bastante. A empresa foi comprada por uma empresa multinacional, tá? Eu fiquei por um período dentro da empresa, percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E dessa vez eu resolvi que eu tinha que empreender novamente, tá? Comecei a correr atrás para empreender, abri a minha própria empresa. Em 2014 no início de 2014 eu saí da empresa, pedi demissão e comecei a desenvolver projetos por fora, tá? Tive outra experiência legal que eu queria também, dei aula no Senai em 2014, dei aulas para os cursos técnicos no Senai em Santa Catarina, outra experiência muito legal, tá? A gente aprende muito. Literalmente, quando ensina, a gente aprende muito mais. Isso é uma realidade, para quem é professor sabe muito bem disso. A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tá? Por mais que hoje eu estou dentro da indústria, né, a gente está sempre correndo atrás de tecnologia, a gente está aprendendo também. Mas o lado do ensino é muito gostoso. Tá? A gente vê a perspectiva, a gente vê os alunos crescendo. Tá? Inclusive tem alunos que eu dei aula naquela época, que estavam saindo do curso técnico e iam estudar, né, para fazer faculdade. Eu acompanho alunos que se formaram na área de engenharia. Eu lembro que eles comentavam sobre isso, e é muito legal isso, a gente poder ver ex-alunos crescendo profissionalmente. Tá? Mas em 2014 eu dei aula no Senai, estava trabalhando com projetos, trabalhei bastante com manutenção industrial também. Em 2015 a gente acabou abrindo a empresa, tá? Só que a gente abriu a empresa em São José. Estava no Vale de Itajaí, mudei para São José, perto de Florianópolis. Então, outra mudança, né, em 2015. Mesmo ano que nasceu a minha filha Sofia. Tá? Então, vejo que do período que eu saí da empresa lá do Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar com produto eletrônico, saí do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Entre esses períodos aí, deu entre 6 e 8 anos, mais ou menos, chega ao ponto que eu provoquei alguma mudança, sempre para crescer mais, tá? Mas vejo que tudo começou lá dentro da empresa que eu trabalhava no setor de produção. Eu decidi que eu tinha que mudar, e mudei radicalmente, né? Para a gente sair de uma produção e fui para o setor de manutenção, que é uma área totalmente diferente.
Mas desde que eu estava inquieto dentro daquele setor, eu não precisei sair da empresa. Eu simplesmente mudei de setor. E mudou totalmente a minha perspectiva. Tá? Cresci profissionalmente. Tá? E dentro da outra empresa que eu trabalhei eu também, acabei mudando. Tá? Mas aí, em 2014, eu tinha outro sonho, que era empreender, já estava depois dos 30 anos, a gente tem essa vontade sim. E essa empresa que eu abri, eu trabalho nela até hoje. Tá? A gente trabalha com desenvolvimento de produto eletrônico. E 2024, tá? 2024, eu estava procurando um desafio novo, tá? Algo a mais, né? Depois tinha terminado minha última especialização que eu fiz. Pensei, vou desenvolver algum projeto novo, tá? Para fazer um desafio diferente. E pensei na questão do ensino, tá? Questão do ensino, aonde focar na questão do ensino, que tanto é que via muitas notícias aí, a questão da educação, o professor sofrendo em sala de aula, a dificuldade de engajar aluno, as mídias sociais prejudicando a questão do ensino. Então, comecei a pensar no meu lado profissional, o que eu conseguiria contribuir, tá, para o lado da educação. Eu comecei primeiro desenvolvendo cursos aí livres, para profissionais aí que querem comprar esse curso aí geral, né, área de elétrica, tem curso de elétrica, se alguém quiser, curso de elétrica predial. É um projeto parecido com esse da robótica, criar uma elétrica, faça você mesmo. Que a ideia é resolver um problema de muitas pessoas que tem que procurar um profissional para fazer uma manutenção elétrica em casa, e não tem, ou é difícil, ou o trabalho não sai do jeito esperado, então tá ali, eu tenho curso nesse segmento também. Tá? Tem curso de eletrônica, para quem quer fazer um curso de eletrônica. Mas aí, como eu quis focar mais, juntar essas áreas aí, pensei que a robótica em si seria algo que ia atender essa questão do ensino. Tá? Por quê? Porque eu lembro que lá no meu ensino fundamental, eu também questionava algumas coisas sobre o uso das disciplinas. Para que ia servir na vida profissional? E acredito que os alunos dentro da sala de aula hoje questionam isso também, provavelmente muito mais, se eles estão com uma informação de outros, da mídia social, ou de outras coisas milagrosas que o pessoal conta, eles ficam pensando até por que estudar, né? Se tem gente que não está estudando e está ganhando dinheiro, tá? Mas nem sempre tudo são flores, né? Então, o que eu poderia estar utilizando? Eu poderia estar utilizando a robótica de alguma maneira, para resolver algum problema de algumas matérias, por exemplo, matemática, física, química, que é mais fácil a gente lidar com tecnologia, mas à medida que eu comecei a desenvolver esse material, eu vi que dá para utilizar para outras matérias. Tanto é que eu botei alguns exercícios aí, vocês conseguiram visualizar nas lives aí, para português, para geografia, mas dá para fazer para outras matérias também. Então a robótica veio, tá, com esse intuito aí de provocar uma mudança. E depois acabou entrando aí, fui pesquisar mais fundo, veio a pressão da BNCC, havia a BNCC Computação, para adentrar para dentro do ensino, aí trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, e aí existe todo aquele problema, né, para levar a educação, a tecnologia para dentro da sala de aula. Tem escolas que têm laboratório de robótica, tem escolas que têm só laboratório de informática, tem escolas que não têm. E como resolver esse problema? Quando vem aquele sistema de robótica com kit fechado, normalmente tem que ter um laboratório para aquilo ali, ou a sala de informática. Mas por que não uma outra metodologia aí, que fosse mais simples, de componentes mais fáceis de encontrar no mercado, tá? Que fosse um open hardware, que fosse um open software, que tenha uma comunidade gigante, tá? E aí, o lado da engenharia bota a gente para pensar em diversas soluções para isso e mostra de uma maneira muito mais fácil do que o mercado muitas vezes está mostrando. E é isso que é o nosso projeto de robótica fácil. Então, o que eu quero falar com essa questão de mudança? Tá? A mudança que eu falo que em algum momento está um professor dentro da sala de aula, está insatisfeito, sente que não está sendo valorizado, os alunos não estão colaborando, os alunos não estão participando, tá? Não estão engajando nas aulas. Que é a ferramenta que você podia estar utilizando, tá?
se não tem jeito mesmo, tem que tentar domar os alunos, né? Vamos dar uma brincada, domar os alunos. Então, por que não utilizar uma ferramenta, tipo a robótica, que desafia eles, né? Naturalmente, quando a gente desafia os alunos, eles mostram, muitas vezes, muito mais resultado do que a gente estava esperando. Isso é uma coisa que eu vi no técnico. Os alunos gostam de ser desafiados. Então, acaba ocupando a cabeça deles, tá? E eles fazem coisas que a gente muitas vezes não espera que eles crescem tanto. Alguns se destacam muito. Inclusive, algum aluno aí que não está muito interessado com a disciplina, ele acaba pegando aquele gancho ali e ele deslancha. Vamos dizer, ele se acha profissionalmente. Tá? Ele acaba gostando daquilo ali. Então, a robótica pode fazer isso, além de conseguir trazer alguns exercícios práticos que mostram a aplicação do dia a dia. Eu mostro a questão do semáforo ali, é uma aplicação simples, né? O sistema de irrigação, cálculo de velocidade, que dá para usar em física, mas ainda vou trazer coisas muito maiores, mas a gente tem que começar do básico, para ir crescendo. Tá? Então a gente acabou criando uma metodologia chamada robótica fácil, que ela trabalha com 4 pilares. A robótica tem que ter programação, então, a programação começa lá, a parte de informática, desde o professor aprender a dominar a ideia de programação, conectar a plaquinha do Arduino, conseguir transferir um programa, mesmo que ele não saiba nada de programação, tá? Ele aprende essa parte, um pouco de lógica de programação. Eletrônica, tem que ter também, tecnologia sem eletrônica é impossível, né? Aprende um pouco para identificar os componentes, como é que deve ser feito, alguns cuidados. Uma parte prática, que é o terceiro pilar, é que o professor realmente ele bota a mão na massa, igual os alunos, só que antes dos alunos. Tá? Ele entende como é que funciona, como é que programa, como é que funciona a lógica daquele material que ele vai levar para a sala de aula, e ele faz a prática antes. Então, para chegar lá na sala de aula sem dúvida, tá? Ou com o mínimo de dúvida possível. E ainda tem todo o ecossistema que a gente faz com o nosso acompanhamento, com a comunidade de troca de ideia com os professores, com os exercícios, tem aulas que eu coloco ali explicando como é que funciona. Então é tudo uma maneira de deixar algo mais fácil. Tá? E um quarto pilar, que é onde é organizada a aula. Como é que vai levar para dentro da sala de aula? Se é um colégio que tem laboratório de robótica, se ele tem laboratório de informática, se ele não tem laboratório, como é que ele faz? Tá? Inclusive, eu chego a comentar que se não tem nem energia elétrica na sala de aula, dá para usar uma bateria e fazer algumas aplicações. É possível. Tá? Então, esse é o intuito da robótica fácil. E eu volto novamente comentando por causa da questão da mudança. Tá? Será que não é algum momento de você, professor, profissional, de tomar alguma decisão de mudança? Tá? Se tem alguma coisa que está vamos dizer assim, não está boa. Tá? Existe uma frase, tá? Lá, se não me engano, é do Lair Ribeiro, que ele diz assim, ó, é assim a frase: se você está onde você está, provavelmente é onde queria estar. Caso contrário, você deve estar no processo de mudança. E aí, você está onde você quer estar ou você está no processo de mudança? Ou você precisa entrar no processo de mudança? Ficar parado não dá, né? Se a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente deve entrar no processo de mudança. Qual é a mudança? É mudança de profissão? Precisa mudança de profissão? Se você gosta tanto de lecionar, que tal fazer uma pequena mudança, como eu fiz lá na empresa que eu comentei, que eu simplesmente mudei de setor, né, para mudar o tipo de atividade que eu estava fazendo, e acabei crescendo profissionalmente. Tá? Porque até então eu estava um pouco perdido, vamos dizer assim, profissionalmente, que eu tinha a área de contabilidade e a área de elétrica ali, que puxava para a área de tecnologia. Eu sempre gostei de computação. Para mim, em 96, a primeira vez que eu vi um computador foi amor à primeira vista. Então estava no meio a computação também. Eu sempre gostei de informática. Então, te pergunto, não está na hora de fazer alguma mudança profissional? Incrementar alguma coisa que vai te facilitar profissionalmente, que pode melhorar a tua carreira, pode aparecer oportunidade? Porque depois que a gente acaba aderindo a alguma tecnologia diferente, o conhecimento a mais, acaba abrindo um leque de oportunidade. Que tal aí assumir um cargo diferente, ser chamado para fazer treinamento de outros professores, de outros colégios, dar palestra, ensinar outras pessoas como é que se aplica a robótica, como é que se faz isso, faz esse milagre no ensino aí.
Então isso é uma coisa que pode acontecer naturalmente, tá? É isso que eu chamo de tomar algumas mudanças na vida profissional. Às vezes não precisa mudar radicalmente para causar um impacto bom assim no lado profissional, mas pequenas mudanças podem ser feitas, tá? Então é isso que eu contei sobre a minha vida profissional. Então, para ver que eu estou hoje com 46 anos, eu estou fazendo essa escolha também, não estou deixando de lado a minha empresa, né? Estou fazendo isso também, tá? É uma coisa que eu queria ter a empresa, mas eu vi uma outra oportunidade aí também e estou trabalhando em cima dessa outra oportunidade, que eu acredito muito, tá? Nesse projeto, por isso que eu estou fazendo. Então, inclusive, eu passo os finais de semana direto, trabalho fazendo esse projeto. Eu acredito muito nele. Eu acredito que tem muitos professores que estão precisando desse conteúdo, muitos alunos estão precisando desse conteúdo, que talvez seja a única oportunidade. Teve um professor que comentou comigo, do Rio de Janeiro, que ele estava usando algumas aplicações aí de robótica num treinamento de profissionais aí da área de elétrica predial, ensino, aprendizagem. Aí ele comentou: Ederson, eu estou usando isso para mostrar para esses meninos, os meninos, né, que normalmente estão em situação de vulnerabilidade. Tá? Ele disse assim: ó, se eu conseguir salvar algum deles da rua, eu já me dou por satisfeito. Então é um assunto que eu nem toquei nesse assunto aí praticamente. Eu estou preocupado no momento com a questão da educação em si dentro da sala de aula, mas vejam que a robótica pode ir muito mais longe. Ela pode ir muito mais longe. Ver se ela consegue tirar alguém da rua, dar uma perspectiva. Olha que legal. Então, gente, dá para fazer mais coisas ainda, mais projetos aí sociais utilizando a robótica. Então, que é mais uma coisa que a gente pode estar explorando depois. Tá? Vejam que projeto legal que pode se transformar, além da gente estar ajudando aí melhorando a vida dos professores dentro da sala de aula. A gente está dando perspectiva para esses alunos aí, que podem estar escolhendo aí uma vida profissional na área de tecnologia. Quem sou eu para falar sobre isso, mas a gente precisa de muitos profissionais no Brasil. Além do mais, se poder contagiar essas outras pessoas que estão em situações difíceis aí, trazer elas para uma condição melhor de vida, é algo que não tem preço, tá bom?